A leitura de hoje é sobre Romanos 9. Lembrando que essa leitura é de um cristão novo, recém-convertido. Eu espero que você se identifique, que a gente esteja na mesma jornada, né? Então, dúvidas eu tenho muitas e eu estou procurando respostas, né? Então, talvez as minhas sejam as suas também. Vamos lá. Romanos 9. Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus, e ele se tornou seus filhos e repartiu a sua glória com ele. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. A ira e a... Eu dou risada porque eu fico imaginando as cenas de Deus, né? Vivendo esse momento, né? Naquela época, né? A ira e a misericórdia de Deus. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus encontra... Se é assim, como é que Deus pode encontrar nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para o uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar bem conhecido seu poder. Assim suportou com
muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que nós somos aqueles quem ele teve pena e a quem ele teve e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram o meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu amava, chamarei de minha nação amada. E o mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos de Deus, os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel, mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia, do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O povo de Israel e o Evangelho. O que dizer então? É incrível, né? As palavras e o poder de Deus, né? O que vamos dizer então? Vamos dizer isso, os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceita por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crê nela não ficará desiludido. Eu fiz um breve resumo aqui de Romanos 9, né? Aqui em Romanos 9 ele mostra a soberania de Deus, né? E como os planos deles são maiores, né, para o nosso entendimento, né? Por maior que sejam as nossas dúvidas, nosso questionamento, a gente nunca vai entender. Nunca mesmo. Paulo fala sobre o amor que ele tinha pelo povo de Israel e explica que Deus age segundo a sua vontade. Não é sobre a nossa própria vontade, não. Esse capítulo também mostra que a salvação não vem pelo mérito humano, mas pela misericórdia de Deus. Às vezes a gente se acha bonzinho, né? Mas eu não faço coisa errada, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas você aceitou Jesus? Você prega o bem, você tem o amor de Deus, né? Então a misericórdia de Deus está nisso. E no final, Paulo deixa claro que muitos buscavam a Deus apenas pelas obras, mas a verdadeira justiça vem pela fé. No que você acredita? Você acredita em Deus como seu Salvador? Acredita em Jesus como seu Salvador? Entende? Você reconhece Deus? Romanos 9 também lembra que Deus continua no controle de tudo e que a graça dele não depende da força humana, mas do propósito e da misericórdia dele. Cara, isso é surreal, né? Porque a graça e a misericórdia vêm de Deus. Se a gente não buscar, se a gente não acreditar, se a gente não tiver fé, se a gente não perseverar, a gente vai continuar batendo cabeça, sofrendo num mundo simples, né? Eu falo isso porque são fases que eu passei, que eu tô passando e que ainda assim eu venho me alegrando, venho tendo esperança e crendo que Deus tem o melhor para mim, para minha vida. Espero que você se identifique comigo, com essa leitura e com esse processo. E que você cresça junto aqui comigo, com esperança e fé. Obrigado e até a próxima. Valeu.